Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de projeção astral que eu tive há mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás. É uma experiência muito interessante. Por que eu vou contar ela para vocês hoje? Primeiro, porque ontem eu estava falando um pouquinho sobre o tema dos ovoides e como eu citei também os magos das sombras, os magos sombrios e essa manipulação que eles estabelecem nas cidades umbralinas, no astral inferior, essa projeção tem a ver com isso, pelo menos em parte ela tem a ver com isso, então resolvi contar. Então vamos lá. Eu tomei a lucidez, tomei a consciência completa enquanto eu estava voando entre as nuvens, saindo, me deslocando para fora dessa cidade astral. Eu estava voando numa certa velocidade, na verdade até em alta velocidade, a velocidade era bem razoável. Enquanto eu estava voando para fora da cidade, eu estava atravessando algumas brumas, um nevoeiro até meio pegajoso, meio estranho, que na medida que eu ia me deslocando, me distanciando da cidade, eu percebi que o nevoeiro começava a ficar um pouquinho mais sutil. Então eu estava voando para fora desse nevoeiro, consegui observar no fundo algumas montanhas, alguma vegetação. Eu sabia que tinha alguém que estava comigo, mas eu não lembrava, porque quando você não participa desse processo inteiro de saída do corpo, de consciência do início ao fim, quando você não participa da decolagem do corpo físico e desperta a consciência ou a lucidez fora do corpo, às vezes até no outro plano, como foi esse caso, você fica meio grogue no início, fica meio confuso. É como se você estivesse numa projeção semiconsciente, que você age meio por impulso, e depois desperta. Na verdade, depois eu descobri que eu estava consciente, perdi a consciência por um motivo meu, uma bobeira minha. Os mentores deixaram rolar para ver o que eu ia fazer, mas assim, eu estava ajudando num processo de amparo e de resgate, mas que não saiu exatamente como deveria sair, né? Pelo menos na minha opinião limitada, mas enfim, depois eu conto um pouco mais. Então eu estava voando para fora, me deslocando, né, no meio dessas brumas, desse nevoeiro, quando eu sinto uma presença estranha, mas na frente estava tranquilo, tava para lá, para onde eu estava indo, estava super melhor, estava um tempo luminoso, estava de dia, e de onde eu estava para trás, estava até de dia, mas estava meio nebuloso, é como se tivesse aquela tarde meio sombria, né, com mais nuvem do que sol, e na medida que eu saía da cidade, ficava cada vez mais sutil, mais luminoso, com a energia melhor. Quem sabe de projeção sabe mais ou menos disso. Próximo dessas cidades astrais, o clima é carregado, a atmosfera é pesada. Mas enfim, para eu não me perder. Então, quando eu comecei a me deslocar para longe, olhando para frente e para baixo às vezes, eu percebi que eu estava mais ou menos a uns 50 metros de altura, por aí. Eu não sou muito bom em precisar isso, mas eu estava mais ou menos na altura de um prédio alto ou de médio porte, enfim. E quando eu olhava para baixo, eu conseguia perceber que a vegetação ela era um pouco rasteira, meio misturada com terra, aquela coisa meio estranha, mas eu não conseguia ver perfeitamente por causa do nevoeiro. E para lá eu tinha certeza que era algo legal, era uma montanha verde, tinham na verdade várias montanhas verdes, era uma vegetação completamente diferente do que tinha na cidade astral inferior. Beleza. Só que aí eu voando em alta velocidade e acordando meio grogue, me deu uma vontade de olhar para trás. E quando eu olho para trás, para minha surpresa, na verdade para minha surpresa porque eu tinha despertado novamente a consciência ali, mas eu já devia saber que a criatura estava me perseguindo. Quando eu olhei para trás, tinha um cara mais ou menos da minha altura, sei lá, de 1,80 m, pulando do chão até mais ou menos a altura onde eu estava, quer dizer, eu estava voando a mais ou menos 50 metros de altura, o cara estava pulando igual o Hulk. Sabe quando o Hulk briga, quer lutar, quer pegar algum inimigo e pula do chão para o topo do prédio, para uma cobertura? O cara estava mais ou menos também a uns 30, 40 metros de distância, pulando atrás de mim, me perseguindo. Um cara branco, mais ou menos de 1,80 m, com uma cara fúnebre de psicopata, não dava um sorriso e nem estava bravo, com cara de enlouquecido. O cara estava assim, olhando com uma cara rígida, séria e pulando atrás de mim. E eu voando, quando eu vi aquele cara, eu olhei para trás e falei, que isso, meu irmão? O cara tá atrás de mim pulando, ele não tá nem voando. E o cara vinha pulando em alta velocidade atrás de mim, parecia que tinha uma mola no pé, uma super mola. Mas enfim, e eu me lembro que ele estava vestido com um sobretudo, com um manto, uma espécie de roupa toda preta, sem capuz, e me lembrava um pouco a roupa do Neo no Matrix 1, no 2, né? Aquele sobretudo que ele usa nos filmes tradicionais. E o cara com essa roupa preta não era exatamente igual, mas era um sobretudo, uma roupa bem parecida. E o cara pulando atrás de mim em alta velocidade, saltando, e por incrível que pareça, ele estava me alcançando. Mas normalmente, né, muitos anos atrás, eu ficava muito estressado nessas projeções, até empolgado quando alguma coisa assim acontecia e o cordão me puxava de volta para o corpo. Nesse dia não, estava tranquilo, já estava começando a adquirir uma certa serenidade. Eu vi aquilo, achei estranho, fiquei impactado com aquilo, mas não perdi o meu controle, continuei voando. E o cara pulando
E chegando próximo a mim, quer dizer, a velocidade do salto dele em relação ao meu voo estava mais rápida do que a minha. Quer dizer, ele estava me alcançando. Se a perseguição durasse mais uns 2 ou 3 minutos, ele certamente me alcançaria. Mas eu voando, eu lembro que eu forcei para voar mais rápido, consegui um pouquinho, mas não conseguia mais, até que, para minha sorte, eu comecei a me aproximar de uma montanha. E quando eu chego na montanha, antes eu lembro que eu dei uma última olhada para trás, o cara veio pulando e parou num pico, que estava mais ou menos uns 15 metros, 10 metros da montanha, já estava pertinho. Quando eu chego na montanha, a montanha, só de lembrar, eu já começa a circulação energética do corpo, né? Porque na época eu trabalhava num centro espírita aqui no Rio que era conjugado. Na verdade era um centro espiritualista que misturava o espiritismo com a Umbanda e com as linhas orientais. Então as entidades que trabalhavam e trabalham nesse centro até hoje são entidades ligadas à Umbanda, né? Pretos velhos, indígenas, xamãs e entidades orientais. Mas enfim, quando eu chego na montanha, para minha felicidade, para minha tranquilidade, eu me deparo com diversos espíritos, dentre eles xamãs e guerreiros indígenas, tá? Sem contar no meu protetor, num dos meus amparadores que anda sempre comigo, mas que na hora eu não conseguia ver, mas eu sabia que ele estava ali, que é mais ligado ao Oriente, tá? Mas enfim, como é que se desdobrou essa história? Logo que eu cheguei voando na direção deles, eles estavam tranquilos e serenos, parecia uma cena de filme. Eles estavam parados, próximos à beirada da montanha, e um primeiro grupo de mais ou menos uns 10 espíritos eram indígenas fortes pra caramba. Os caras estavam em meia lua, distribuídos, mais ou menos numa meia lua assim na minha frente. Eu lembro que eu passei no meio deles flutuando, os caras parados, fortes assim, musculosos pra cacete, tudo pintado, olhando assim. Mas nem olhou pra mim, eu passei pra eles e nem olharam pra mim. E atrás deles estava um xamã, com um cajado olhando, pô, fiquei até já de novo, com um cajado olhando, e na hora que eu passei, eu parei do lado do xamã, olhei para ele, ele olhou para mim, aí eu pousei do lado dele, aí quando eu olho para frente, esse mago das sombras parou do outro lado do pico, olhando com uma cara bem sisuda, bem brava na nossa direção, meio que pensou assim, agora já era para mim, não tem como. E ele parou no pico do outro lado, olhando sério, com o manto todo negro, todo escuro, olhando assim, não tinha o que ele fazer, eu estava protegido ali pela força bruta de espíritos do bem, indígenas, né, guerreiros, que caem na mão mesmo no soco, e eles não estavam com arma na mão, estavam sem nada, mas os caras eram muito grandes, devia ter, sei lá, uns 2 metros de altura, gigante, uns 10 em meia lua na minha frente, o xamã do lado, segurando um cajado com uma energia extremamente impactante, muito poderosa mesmo. Aí eu lembro que atrás de mim estava o meu mentor, mas eu não conseguia ver o meu mentor, só sentia a presença dele atrás de mim. Aí eu lembro que eu virei para frente, fiquei do lado do xamã, à nossa frente, em meia lua, uns 10 espíritos indígenas fortes pra caramba, e tinha gente mais para trás, mas eu não vi. E o mago das sombras parado no pico, olhando, em pé no pico, né, encostando, parou, ficou olhando assim durante uns 10 segundos, meio que pensando assim, vai dar ou não vai? Não vai. Aí, bum, pulou de volta, e nisso, quando ele pulou, o xamã fez um movimento com o cajado, e o meu corpo astral foi tracionado na hora, apaguei na hora. Quando eu vi, bum, fui tracionado de volta pela nuca, eu senti puxando. Quando eu vi, eu encaixei no corpo, bati na cama, não tive nem catalepsia, sentei, aí fiquei recordando tudo de forma perfeita e totalmente lúcida. E eu também, como já falei pra vocês, quando eu volto pro corpo, eu vejo a aura do quarto todo, eu não vi nenhuma consciência extrafísica, nenhum espírito, mas eu lembro que o quarto estava todo iluminado. Aí eu fiquei naquele processo meio emotivo, meio relembrando de tudo, e é isso. E depois me disseram, estava num auxílio com esses amparadores, e num certo momento, é claro que eles já sabiam que aquilo não ia dar certo 100%. Eles foram fazer um amparo, fazer uma ajuda, e um possível resgate que acabou não dando certo, na minha concepção ia dar certo, mas eles já deviam saber que aquilo não era um resgate, era mais um amparo, e eu fiquei meio descontrolado, meio bravo com aquela coisa da magia sombria, que eles estavam subjugando algumas pessoas, algumas criaturas ali, e meio que perdi a consciência e quis dar uma de Vingador de Rambo sozinho e sair fazendo besteira. Só que os mentores já tinham ido embora, me deixaram para aprender, porque eles sabem que, enfim, não vai ter nenhum problema comigo, eu tô vivo, eles não vão me matar mesmo. E nisso eu apaguei e tomei a consciência fugindo do Mago das Sombras, que o cara era barra pesada. Eu fiquei pensando no final, esse Mago das Sombras devia ter tanto poder, tá? Deve ser tão brabo, que mesmo chegando, quando eu cheguei na montanha e dei de cara lá com os amparadores, com os mestres, com o xamã, pô, eram uns 20 espíritos ali.
O cara ainda parou no pico e ainda ficou olhando para ver se dava para ir. Mas não, talvez estava fazendo uma firula, né? Uma fita. Mas ele viu que não dava. Então, para vocês terem noção o que se passa nesses bastidores espirituais de amparo extrafísico nessas cidades umbralinas, tá? E não só nessas cidades, porque eu nem sei se era realmente uma cidade no fundo do umbral. Até hoje eu não tenho consciência exata de que cidade era aquela, não me passaram isso. Talvez seja uma espécie de cidade intermediária, um posto avançado deles, não sei. Até porque eu perdi a consciência e só tomei a consciência nessa fuga. Espero que esse relato tenha servido para vocês de alguma forma, pelo menos para ilustrar um pouco o que acontece do outro lado. E quem gostou do vídeo, deixa nos comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, se eu puder responder, estiver dentro do meu alcance, eu vou ficar muito feliz em ajudar. Tá bom? Falei muito rápido aqui porque me empolguei, mas como eu sempre digo, namastê. E até a próxima, pessoal.